Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem assistir aqui hoje é do canal Player Solo. Todas as raças de One Piece. Acredito eu que com o meu vasto conhecimento de One Piece, né, que já possuo aí, né, não tenha muitas raças aí que talvez eu não conheça, mas vamos descobrir aqui se tem algo novo a me ensinar, né, mas já possuo um vasto conhecimento aí do qual me sinto digno de achar que sei tudo, mas não sei nada. Mas vamos ver aí quais são as raças aí, galera, que eu ainda não sei. E se vocês estiverem gostando do vídeo aqui do canal, deixa um like aí, inscreve no canal, aqui o sininho para receber as notificações. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Play. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo. E hoje nós vamos falar sobre todas as raças que existem em One Piece. E lembrando galera, como existem muitas raças, nós vamos dividir esse vídeo em duas partes, beleza? Então, sem mais delongas, bora lá. Não dizia a parte 1 no Vamos vídeo. começar falando sobre a raça dos humanos. Os seres humanos são a raça dominante no mundo, já que supera a maioria das outras raças e estão geralmente entre as mais avançadas e organizadas tecnologicamente das raças. A maioria das ilhas é habitada por seres humanos, mesmo na Grand Line, onde a maioria das raças mais fortes, como tritões e gigantes, são encontradas. Seus membros mais conhecidos são Luffy, Zoro e Ace entre a maioria da obra. A maioria dos habitantes do mundo de One Piece são humanos normais e uma das raças mais fracas do planeta. Enquanto o ser humano médio é bastante fraco com treinamento suficiente, eles são capazes de virar seres humanos super-humanos, com altos níveis de força física. E eles também podem treinar para ganhar habilidades incríveis. Muitos humanos criaram uma variedade de estilos de artes marciais para lutarem, como o Black Leg Style e o Hasoken. Além disso, os humanos geralmente empunham espadas ou outras armas para compensar. Vários espadachins humanos são mostrados como indivíduos bastante poderosos, como Zoro, Shanks, Kyros, Ryumi e o mais forte espadachim do mundo, Mihawk. Além disso, os humanos normais são mais propensos a considerar a ingestão de Akuma no Mis para compensar habilidades físicas mais baixas. Interessante. Espadachins geralmente são humanos. E os mais poderosos, né? Agora vamos falar um pouco sobre a tribo Kuja. Os Kuja são uma tribo de todas as mulheres guerreiras encontradas na ilha de Amazon Line. E aparentemente até encontrarem o Luffy em sua ilha, a maioria delas nunca tinha visto um homem antes. E afirma-se que as mulheres que saem de Amazon Line às vezes voltam grávidas. Estranhamente, porém, elas sempre dão à luz a fêmeas. E aparentemente as imperatrizes da tribo podem contrair uma doença conhecida como a doença do amor, que é quando a imperatriz se apaixona por um homem, mas mantém esse amor suprimido por causa dos costumes e rituais de sua tribo que leva ela à sua morte. As mulheres mais conhecidas da tribo são a Boa Hancock, a Sandersonia, a Marigold, a Felandra e entre outras. E as mulheres são criadas nos caminhos do guerreiro e são frequentemente corpulentas e mais fortes. E apesar de ser uma tribo guerreira, os Kuja são surpreendentemente pacíficos dentro de Amazon Line e só se envolvem em batalhas e em competições organizadas e realizadas para diversão em Amazon Line. Tirando algumas estranhas aí, a maioria parece humana. Agora vamos comentar um pouco sobre a tribo Long Arm. A tribo Long Arm é uma tribo composta por pessoas com braços longos que têm duas articulações. Como o nome sugere, todos os membros da tribo Long Arm vistos até agora têm duas articulações de cotovelo em cada braço, o que resulta em braços bastante longos. Seus membros mais conhecidos são o Scratchman e Apu, o Sangrinho, o Idel, o Diesel e por aí vai. A tribo Long Arm é considerada escrava pelos humanos normais, considerado o valor padrão para cada membro da tribo Long Arm é de 700 mil berros. Os Long Arm são uma das raças conhecidas por habitar Totorandi, onde vivem em harmonia com outras raças, incluindo os Long Legs. O estilo de combate da tribo gira em torno de seus braços longos e sua junta extra. O Apu usa sua junta extra com seu poder de Akuma no Mi para transformá-la em instrumentos musicais Weapon Z. Bem conveniente a habilidade dele pra como ele é. E agora nós vamos falar um pouco sobre a tribo Long Leg. A tribo Long Leg é uma tribo diferenciada pela altura de suas pernas. Eles são mencionados pela primeira vez na lista de preços de escravos que Duval deu ao Sanji. Como o nome sugere, eles são uma raça de indivíduos de pernas muito longas e por causa disso são muito altos e superam em grande parte um humano médio. Suas pernas são muito longas em comparação com suas partes superiores e seus membros mais conhecidos são o Tamago, o Guilherme e as Charlottes. As incríveis pernas longas da tribo Long Leg não apenas consideram a altura,
mas também uma incrível força física nas pernas, e aqueles que foram atingidos pelas pernas de um lutador long leg consideraram elas como chicotes de metal. E como reconhecido por lutadores da corrida do Coliseu, as pernas são a parte mais importante na forma de luta da tribo. E uma coisa legal de se lembrar, como visto com gigantes e humanos altos, as armas empunhadas por membros da tribo long leg são muitas vezes escaladas para suas proporções de pernas longas. Adversários pro Sanji aí, hein? Que usa as pernas pra lutar. Agora vamos comentar um pouco sobre a raça Otãs. Os Otãs são uma espécie híbrida entre gigante e homem-peixe. Em comparação com os gigantes de sangue puro, os Otãs não são tão grandes, mas ainda assim são considerados grandes pelos padrões humanos. Seu tamanho é aproximadamente um pouco maior do que os destruidores de Kairiki, que são considerados formigas superdimensionadas para gigantes de sangue puro. No anime, seu tamanho é grandemente aumentado para proporções semelhantes a gigantes de sangue puro. Seus membros mais conhecidos são Panela Grande e o Sebastian, sendo esse último não canônico. Os genes de Homem-Peixe de um Otan também são passados para eles. Esses genes concedem a eles uma força incrível e a capacidade de realizar feitos incríveis sobre a água. E eles parecem também ter muito menos características visíveis de peixes do que o Homem-Peixe de sangue puro. Vamos falar agora sobre os gigantes. Os gigantes são uma raça de seres que vastamente superam outras raças conhecidas no mundo em tamanho. Os gigantes mais comumente conhecidos são os da ilha de Elbaf. Sendo gigantes, eles são literalmente gigantes humanos na aparência. E eles são tão grandes que quando eles choram, suas lágrimas podem fazer parecer com que o chão debaixo deles estivesse inundado. Seus membros mais conhecidos são o Dory, o Brog e o Oars. Eles são uma raça forte e quase imparável e o ser humano não pode enfrentá-lo, o que torna eles guardas ideais, guerreiros mortais. E ao longo da história, os personagens são regularmente cientes do poder dos gigantes. A força dos gigantes foi dita por ser suficiente para mover continentes, e a sua reputação temível era conhecida no mundo inteiro. Tem uns que podem enfrentar ele sim, os humanos, tipo o Mihawk, o Zoro. Até na espada aí, ó. Agora vamos mostrar um pouco sobre os tritões ou homens-peixes. Os homens-peixes são uma das duas espécies de humanoides que habitam e governam os mares, sendo a outra os próprios sereianos. Em termos de liderança, o rei Netuno é o rei da Ilha dos Tritões. O Jinbe, o Arlong e o Fischer Tiger dizem ter respeito máximo entre seus povos. Seus membros mais conhecidos são o Jinbe, o Arlong e o Netuno, o Rod Jones e entre outros. Eles são fisicamente 10 vezes mais fortes do que seres humanos normais de nascimento, e essa diferença é ampliada debaixo d'água, onde o poder de um ser humano é cortado pela metade, enquanto os homens-peixe não têm restrições e ainda são aumentadas pela água. O próprio Jinbe observou que em terra firme ele tinha muito menos poder e podia ajudar muito menos do que na água. Como um todo, no meio da batalha, a espécie dos homens-peixe pode ser considerada imparável no seu habitat natural, que é o mar. E em particular, os homens-peixe parecem hábeis em se comunicar com grandes monstros do mar, e possuem também uma capacidade única de trazer para fora a raiva primal dessas tais criaturas. Interessante. O problema é que para lutar debaixo d'água quase ninguém vai querer lutar contra eles, porque a maioria dos fortes tem Akuma no Mi e não nada. Sobre as sereias. As sereias são uma das duas principais raças que habitam o mar, sendo a outra os tritões. E ambas raças são governadas pelo grande cavaleiro do mar, o rei Netuno. Como as sereias do folclore, sua metade superior é de um humano, enquanto sua metade inferior é de um peixe ou outra criatura submarina. E elas são capazes de procriar com humanos, como Kokoro era conhecida por ter um marido humano e ter um filho com ele. Seus membros mais conhecidos são Kokoro, Otohime, Shetaroshi, Sora, Mero e entre outras muitas. As sereias são as nadadoras mais rápidas do mar, como demonstrado por Kamiya, superando até mesmo os tritões. As sereias têm a capacidade de falar com os peixes e chamá-los com uma onda sonora que aparentemente é apenas audível para eles. O que o Luffy estava fazendo? Vamos citar agora sobre os Skypians. Skypians são pessoas que vêm de Skype e vivem em ilhas no céu. Os Skypians são principalmente uma raça não agressiva que vive de forma pacífica nas ilhas Sky. E eles usam diaus para uso diário como cozinhar. E eles têm pequenas asas semelhantes às encontradas nas costas do Shandia. E também têm o costume de se cumprimentar dizendo rezo. Seus membros mais conhecidos são Ganfal, Konizo, Pagal e entre outros muitos.
Agora iremos falar sobre a tribo Tontata. Os Tontatas são anões que vivem no reino Tontata em Green Beach. Os anões do reino Tontata são criaturas bastante pequenas, grandes o suficiente para caber na palma de uma mão. Eles têm caudas peludas provenientes do seu traseiro e a maioria deles apresentam narizes pontudos. Seus principais membros são o chefe Tontata, a Mancherry, o Flapper, o Bobomba e entre outros muitos. Os Tontatas são bastante fortes para seu tamanho, sendo capazes de facilmente dominar um humano a ponto de lançá-los para longe. E eles têm seu próprio estilo de artes marciais conhecidas como combate Tontata. O Orlumbus uma vez mencionou que eles têm um exército de pelo menos 200 membros. Chopper, estás aí, Chopper? O Chopper é Agora maior. vamos conhecer um pouco mais sobre a tribo Mink. A tribo Mink é composta de humanoides com características de animais. Cada indivíduo possui características de um animal diferente, semelhante aos tritões. Até agora os traços animalísticos dos Minks foram todos de mamíferos. Seus membros mais conhecidos são o Inuarashi, o Nekomamushi, o Pedro e a Carrot. E a tribo Mink tem uma variedade muito grande de habilidades, assim como os seres humanos. Alguns são muito ágeis e podem saltar distâncias incríveis, enquanto outros são incrivelmente robustos e fortes. E em geral parece que a força de um Mink é dependente do animal que lhe é característico. E eles também têm se mostrado bastante furtivos, conseguindo se esconder completamente do Luffy, que é um usuário de haki da observação. E alguns deles podem produzir choques elétricos com uma habilidade conhecida como Electro. Durante uma lua cheia, um Mink poderá se transformar em sua forma Sulong. E para alcançar essa forma, o Mink deverá fazer um treino adequado e olhar diretamente para a lua cheia. Além de sua aparência alterada, sua força e velocidade também aumentam. Eletricidade, nada que vá machucar o Luffy, não. Agora, para encerrar a lista, vamos falar dos ciborgues. O ciborgue é uma forma de vida humana ou outra que foi modificada com máquinas e metal para um melhor funcionamento. E esses aprimoramentos mecânicos podem incluir substituições cibernéticas para a falta de órgãos ou outras partes do corpo, pele de metal para proteção extra e armas instaladas em algum local do corpo. Os ciborgues têm peças mecânicas que geralmente são visíveis do lado de fora, e eles parecem não ter partes mecânicas visíveis em todos, mas alguns são vistos escondidos debaixo de suas roupas. E as modificações podem ser mais aparentes quando recebem feridas, deixando seus componentes mecânicos expostos. Seus membros mais conhecidos, sem sombra de dúvidas, são o Frank e o Kuma. Na série, os ciborgues são raros, porém a tecnologia usada para sua criação é um pouco avançada. Suas peças mecânicas o colocam em alta vantagem contra os seres humanos normais, sua força é muito maior do que um humano normal e cada ciborgue é essencialmente uma arma viva. E outra vantagem que eles têm é ser capaz de se recuperar completamente depois de receber o que pode ser considerado um dano letal. E eles também podem ser reparados, modificados e atualizados de maneiras que seres humanos não podem. O Frank venceu o Kuma ali agora na imagem que apareceu. Percebi aí durante o vídeo que realmente eu não sabia nada sobre o que eu tava falando, que eu não conheço nada ainda de One Piece praticamente, porque todas as raças de One Piece eu conhecia bem poucas, na verdade. Não é que eu não conhecia, que eu conhecia bem poucas, é que eu não sabia às vezes o nome delas. Às vezes pra mim, por exemplo, eram humanos, como por exemplo a raça das mulheres ali pra mim eram humanos, porque tem aparência de humanos, só uns que são um pouco diferentes. Mas eu pensava que tinha mistura, né? Por exemplo, eu pensava que tinha humanos e ao mesmo tempo tinha gigantes que viviam juntos. Achei que isso podia, mas parece que no One Piece necessariamente não pode muito isso acontecer, ou talvez não aconteça só porque é normal mesmo, porque pareceu aqui que cada raça tem o seu habitat, seu lugar, tirando aí praticamente os humanos que estão em vários lugares aí. Mas o engraçado é que mesmo, como ele falou no início do vídeo, que os humanos são considerados mais fracos aí, para isso precisam usar geralmente espadas ou comer alguns frutos para ficarem fortes, geralmente são os mais poderosos aí que são mostrados nos animes, né? Não que os humanos em si sejam os mais poderosos, com certeza tem raças aí que talvez ele não tenha trazido aqui, ou até dentro dessas que tem personagens aí que são tão poderosos quanto, mas os humanos aí geralmente são os que se mostram tão poderoso quanto a maioria, né? Tanto aí pode ver o Luffy e alguns da tripulação dele aí que tendem a ser os mais fortes do anime e estão muito poderosos atualmente. O Barba Branca que apareceu lá no início, entre outros. Bom, mas muito interessante mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se vocês gostaram, deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. E até a próxima. Falou!